Quantos aqui, enquanto eu destravo aqui a Bíblia, quantos aqui têm um sonho? Um projeto em Deus? Não só em Deus, mas quantos aqui também têm projetos na vida profissional? Amém? Ih, estou achando meio xoxo esses projetos aí, hein? Amém? Agora sim. Eu falo assim, de propósito, de projeto, queria começar falando disso, porque não é segredo para ninguém, quem me conhece sabe, eu sempre falo isso, mas eu era uma pessoa meio sem esperanças, sem projeto, eu olhava para o meu futuro e eu não via muita coisa, quando eu era mais jovem, até os 18 anos por aí, eu não via muito futuro. Graças a Deus eu conheci o Senhor, eu conheci a palavra do Senhor. Não é conversa de crente, não, é de verdade isso. E depois que eu conheci o Senhor, Deus começou a colocar sonhos no meu coração, começou a colocar projetos no meu coração, começou a falar comigo. E coisas materiais, coisas espirituais, coisas sentimentais. E por isso eu sempre faço essa pergunta, se você sabe o propósito que você tem, se você sabe o propósito que Deus tem para você. Amém, aqueles que disseram amém. Mas eu sei que alguns, pode ser, aqui eu acho que na igreja não, talvez aqueles que vão estar ouvindo a gravação, amém? Não saibam para onde estão indo. Não tem um projeto de Deus na sua vida. Ou às vezes, na verdade, não tenho não, porque eu acredito que todos têm. Mas não entenderam ainda o projeto de Deus. Não entenderam ainda o mover do Senhor. E eu queria falar sobre José. Quando o pastor me chamou para pregar, eu estava lendo José. Eu não sei quantos de vocês têm uma experiência com a palavra do Senhor. Eu começo a ler, eu começo a chorar lendo a Bíblia. E toda vez a história de José e principalmente os evangelhos, né, são os que eu mais choro lendo a Bíblia. Eu não consigo ler essa história e a história de Jesus sem chorar. Eu sou chorão, né? Talvez seja por isso. E eu tento não chorar muito no louvor, na pregação, porque senão eu não paro mais. Então eu começo a chorar e não vou parar mais. Então eu sempre me controlo muito. Mas essa situação, essa história de José sempre me faz chorar. Sempre me faz chorar. Porque José, ele começa de um problema, e eu sempre me identifiquei muito com José. Ele começa com um problema familiar. Ele começa dentro da sua casa a ter sonhos. Lá em Gênesis 37, para quem quiser anotar, Gênesis 37, de 5 a 11, começam os sonhos de José. Eu vou resumir, porque a história é comprida para eu ler. Quantos conhecem a história de José? Quantos não conhecem? Teve uns que não levantou a mão nenhum nem outro, mas tudo bem. Eu vou resumir. Ele começa tendo sonhos. Ele começa a sonhar que alguns feixes estavam... o feixe dele estava levantado e de todos os irmãos estavam prostrados. E depois ele sonhava que o sol, as estrelas, tudo se curvavam a ele. E ele foi contar para o pai dele, para os irmãos, e até o pai dele mesmo falou: que isso, rapaz? Você acha que nós vamos nos curvar diante de você? Era um gurizão, era um dos filhos mais novos, né? Só que ele era o preferidinho do papai, né? A Bíblia fala que ele era preferido. A Bíblia fala que ele era bonito, que ele era atraente. Então, sim, o gurizão criado no carpete. Porque realmente os irmãos iam trabalhar e ele ficava no papaizinho ali. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um propósito na vida dele. E nem o seu pai deu muita bola para esse plano. Porque quando ele conta, o pai dele fala: para com isso, rapaz. E quantas vezes eu me vi dessa maneira? Quando eu me converti, principalmente, eu era o único da minha casa, o único da minha família, e eu era julgado, eu era perseguido na faculdade, eu era perseguido no trabalho por ser cristão. Cristão de verdade. Não é só falar: ah, Jesus, eu te aceito. Não, mas eu comecei a praticar aquilo que a palavra me falava, e eu sofri por isso. Então, talvez você também tenha um problema parecido. Talvez você na sua casa, você já tenha problemas familiares, e às vezes você fala: puxa, isso me impede, né, de mover em Deus, e aquilo te chateia, aquilo te prende dentro da sua própria casa. Você está vendo, tem os sonhos de Deus, você sente no seu coração o Espírito queimar no seu coração, e muitas vezes você fica, né, com receio, porque todo mundo está contra.
Nossa, todo mundo está contra, você tem esse sentimento. Às vezes nem está, mas você sente isso. Você sente forças contrárias àquilo que você tem de propósito e de plano de Deus para a sua vida. E eu estou falando não só de ministério, não só de vida com Deus, mas de projetos particulares, de coisas que vão abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Talvez você seja um empreendedor. O empreendedor sempre não é muito compreendido, na é verdade. Quem empreende aí sabe muito bem. Então ele tinha todo esse sonho, e o pai dele fala para ele assim: vai lá no campo e busca, e vai ver se os irmãos estão bem. E ele chega lá no campo, os irmãos já estavam pé da vida com ele. E os irmãos falam assim: não, olha lá o sonhador vindo lá vem o sonhador. E eles começam a desdenhar de José. Eles começam a não dar moral para José, falar: esse camarada aí é o sonhador, ele acha que ele está podendo. E eles fazem um plano de matar José, e aí um dos irmãos fala: não vamos matar não, tá? Não vamos matar não, vamos só jogar ele no poço lá e deixa ele lá no poço. E eles viram, os midianitas passando, vamos vender ele como escravo, em vez de matar e ter o sangue dele nas nossas mãos, ele é nosso irmão. Vamos só vender ele como escravo, já resolve, não é verdade? E aí eles venderam, e depois os midianitas venderam lá para Potifar. Não sei se vocês conhecem Potifar. Potifar era um homem que reconheceu aquilo que José fazia. E aqui começa o ponto que eu fiquei impressionado com José. Aqui, quando ele está na casa de Potifar, e Deus fala, toda hora a palavra fala: Deus fez José prosperar. Deus fez José prosperar. O que é prosperar? Quando eu falo em prosperar, o que vocês pensam em prosperar? Muitas vezes a gente só pensa na vida financeira, não é verdade? E também é prosperar. Amém? Quem não quer prosperar na vida financeira? Não levanta a mão, por favor. Eu quero prosperar. Amém? E José começa a prosperar ali. Deixa eu abrir aqui que está travando aqui meu computador, tá? Infelizmente. Começa a prosperar. E logo Potifar já percebe que ele tinha algo diferente. E Potifar já fala para ele: seguinte, você vai cuidar tudo que é meu, você vai tomar conta aí de todos os meus negócios, minha casa, tudo. Pode tomar conta. E aí ele toma conta de todos os negócios de Potifar. Beleza, até aí tudo bem. E aí começa o problema. Ele acha que está tudo beleza, ele deixou de ser um escravo para ser um governador da casa de Potifar. E aí vem a tal da mulher de Potifar. Quem já ouviu falar na mulher de Potifar aí? Como que é o nome da mulher de Potifar? Você sabe? Ninguém sabe. Nem nome ela tem aqui na Bíblia. Né? Acho que não quiseram nem colocar nome nessa mulher. Né? E ela começa a assediar José. José, ele é como eu falei, um homem atraente, bonito. E ela começa a assediar José, e José fala: não. E ele começa a desviar dela, fala a Bíblia que ele começou a evitar ela. Ele falou: eu não posso fazer isso. Por quê? Potifar me colocou acima de todas as coisas dele, menos a esposa. Né? A esposa, eu não posso fazer isso. E ele fala, tem uma palavra, uma frase que ele fala, que é chave para o pensamento dele, que é Gênesis 39:9. Ele fala assim: como posso cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, não era uma questão de moral somente, uma questão de ética, era uma questão de vida com Deus, de intimidade com Deus. Naquela época eles não tinham um Espírito Santo como nós temos. Não tinham o Espírito ajudador que nos ajuda, nos move em nós. Era uma questão de decisão. Ele tinha um propósito em Deus e ele tinha fé no Senhor. E ele falou: não, eu não posso pecar contra Deus. Não posso pecar contra Deus. E mesmo fazendo o que é certo, ele foi acusado por essa mulher. Numa dessas investidas dela, ela tentou agarrar ele, e ele se desvencilhou e o manto dele ficou. E ela foi lá e falou para todo mundo que ele tentou agarrar ela, e o manto dele está aqui.
E ele acabou sendo jogado na prisão injustamente, de novo ele sofrendo. Só que se vocês verem o que aconteceu com ele, ele foi para a prisão, não fala nada que ele tentou se defender, não fala nada que ele reclamou, que ele falou nada, ele simplesmente fala que ele foi para a prisão. E na prisão, o que aconteceu com ele? Deus o fez prosperar. De novo a Bíblia fala que Deus o fez prosperar. Ele tinha algum dinheiro lá na prisão? Ele tinha alguma coisa? Ele era um preso, injusto. Mas como que Deus o fez prosperar naquele lugar? Talvez a nossa visão de prosperidade seja distorcida pelo mundo moderno, seja distorcida pelo capitalismo, vamos dizer assim, né? Não sou contra o capitalismo, eu gosto, sou a favor, mas é distorcida porque a gente sempre acha que prosperar é ter mais. Uma vez eu trabalhava com um amigo meu, eu não tinha moto, não tinha nada, eu trabalhava e eu estava bem quebrado de dinheiro, estava devendo umas coisas, pagando. E uma irmã falou para mim, nossa, mas você não pode estar assim, você é crente. Você não pode estar passando por dificuldade financeira. Você é um crente, você tem que orar mais. Aquilo acabou comigo. Eu falei, cara, que crente que eu sou então? Se eu tenho que prosperar no dinheiro e estou aqui sofrendo. E foi uma das épocas que eu mais tive experiências com o Espírito Santo. Aquela época foi, assim, as maiores épocas que eu tive experiências com Deus. Graças a Deus. E aquilo marcou minha vida para sempre. Por isso estou aqui hoje, ainda. Estou aqui ainda nessa terra para servir o Senhor. E ele não tinha grana, não tinha nada. Ele estava lá prosperando. E na prisão ele começou a prosperar. E o carcereiro viu que ele era bom também, colocou ele para cuidar da prisão. Olha só, mais uma vez, colocaram ele para liderar. Vai, meu amigo, lidera aí. E ele cuidava de tudo, né? O Senhor estava com José. Se você ler em Gênesis 39, 2, anota aí. O Senhor estava com José e o fazia prosperar. Tá? E aí lá na prisão, acontece que tinha um copeiro e um padeiro lá, e eles tinham sido presos pelo faraó e estavam a rumo a serem, né, julgados. E eles tiveram um sonho, e José falou para eles o que significava o sonho dos dois, né? Ele falava, né, que o padeiro iria morrer, né? Iria ser decapitado no outro dia, explicava o sonho, depois vocês podem ler certinho. E que o copeiro ia ser restituído no outro dia, né? Eles iam no mesmo dia, seriam julgados, um ia morrer e o outro ia continuar com o faraó tranquilão. Beleza? E aconteceu aquilo que ele havia revelado, né? O copeiro se livrou da condenação e o padeiro foi morto. E naquele momento ali, José já falou, olha, revelei o sonho, estou comandando a prisão aqui, o carcereiro deixava tudo na mão de José. Ele falou, puxa, o copeiro vai lembrar de mim, vai interceder por mim, vai, né, fazer algo por mim. Não, o copeiro nem lembrou que José existia. Nem lembrou de José. José tinha todos os motivos para ficar injuriado com isso. Mas a Bíblia não fala que ele foi lá, manda chamar o copeiro lá, eu ajudei ele, dá um jeitinho lá para mim, fulano. José não fez nada. Não fez nada disso. Ele continuou prosperando. Era uma prosperidade espiritual. Aonde José ia, onde ele colocava seu pé, ele prosperava. As pessoas sentiam a presença do Senhor na vida dele. Mesmo que seus próprios irmãos e seu pai não fizessem ideia daquilo que Deus tinha para ele. Talvez seja o seu caso. Talvez você comece a prosperar em Deus. Eu já vi histórias, a gente estava conversando sobre uma pessoa que ela estava, uma jovem que infelizmente não está mais na igreja, mas ela foi no encontro com Deus e ela foi na conferência, ela estava toda alegre, toda cheia do Espírito, querendo conhecer mais. E o próprio pai falou para ela, não, isso aí é amor de primeira viagem, isso aí é primeiro amor, isso aí vai passar. E, frustrando o coração daquela moça, frustrando. O próprio pai falou isso. O pai que vai na igreja e tudo. Então, talvez muitas pessoas
tenha um mover de Deus na sua vida, só que você não encontra muita gente perto de você. Você vai encontrar aqui, claro, graças a Deus, nessa casa. Por isso é importante a gente estar junto com o corpo de Cristo. Não adianta você falar, eu tenho Jesus, principalmente que eles estão ouvindo essa palavra pela internet. Não adianta você falar, eu tenho Jesus e tal, só que eu não preciso de igreja. Vocês já viram algum corpo só a cabeça? Porque Jesus fala que Ele é a cabeça e a igreja, o povo de Deus, é o corpo. Vocês já viram alguém viver só com a cabeça? Sobreviver com a cabeça cortada? Não tem como. Também não dá para viver só o corpo sem a cabeça. O Senhor é a cabeça, nós somos o corpo, amém? Aleluia. E talvez seja isso na sua vida. Porque eu realmente estava passando por um momento bem difícil esses últimos dias. E eu estava muito ansioso. E o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa palavra. Estava muito ansioso pelos projetos que eu tinha. Os projetos que a gente estava investindo, em coisas que a gente estava fazendo. E estava tudo indo de água abaixo, assim, ó. Uau. Pessoas saindo da empresa, sabe? Faturamento caiu. Nosso faturamento caiu para 30% do que era. Então, assim, uma coisa muito difícil. E graças a Deus o Senhor já me ensinou a não me desesperar. Mas eu confesso que eu estava um pouco ansioso. E o Senhor começou a falar no meu coração, falar, eu tenho um propósito para você e eu te farei prosperar onde você estiver. Com o tanto que você estiver. E mesmo que você esteja dentro de uma situação difícil, contrária, eu farei você prosperar. Quando alguém falar, quando você ouvir essa palavra do Senhor falar que fará você prosperar, não olhe para as situações que estão em volta de você. O Senhor vai te fazer prosperar. Amém? E aí, 2 anos depois, diz a história, 1600 e bolinha antes de Cristo, o faraó começa a ter sonhos, né? Ele sonha lá que, eu vou resumir, sonhou que tinha umas espigas de milho lá, bem gordas e umas bem magras, e a magrinha ia lá e comia as espigas gordas. Sonhou com vacas, eram 7, né? 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí as magras comiam a gorda. E aí ele chamou os magos e foi lá no capítulo 41, isso, né? 39, 40 e 41. Ele começa todo esse fuzuê, e aí ele chama os magos, ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. E aí, 2 anos depois, o camaradinha lá, o copeiro, lembra de José. Falou, puxa, olha só. Eu lembro de um rapaz lá na prisão que ele fez isso e contou toda a história. Imagina se José tivesse falado mal dele, tivesse, né, o cara me ajudei, o cara não me ajudou, saí de falar mal. É comum isso, não é? Não é comum as pessoas fazerem isso? Ah, o cara não lembrou de mim, aí já fica bravo, magoado, já fala para o outro. Ah, nossa, o pastor falou um negócio para mim, o pastor não me reconhece. O pastor não me reconhece. Geralmente eu gosto de falar do pastor. O pastor não me reconhece, o líder não me reconhece. Eu faço tanta coisa lá na igreja. Ai, minha esposa não me reconhece. Ai, meu irmão. Ai. Sempre tem, né, muitas pessoas que fazem isso. Graças a Deus eu creio que nós aqui não fazemos esse tipo de coisa. Amém? Não? Amém. E o Senhor faz ele prosperar. Ele vai lá, interpreta o sonho do faraó e fala, ó, é o seguinte, terão 7 anos de muita fartura e vai ter 7 anos de fome, onde a terra não vai brotar nada, não vai ter nada, não vai ter comida, não vai ter nada, nada vai nascer, tudo vai secar e a nação vai passar muita fome. E nisso o faraó fala, poxa, mas e agora? Onde vamos achar um homem com esse espírito divino desse rapaz que interpretou esse sonho para cuidar de tudo? Não pode ser outra pessoa. Vai ser quem? José. José de novo sendo colocado como líder. Ele nunca desistiu de ser líder. Ele nunca reclamou. Mas ele sempre era injustiçado. E ele aceitava aquilo e continuava prosperando onde ele estava. Então, o que acontece? José, eu anotei algumas características que eu percebi em José e eu fiquei bem envergonhado.
Falei, Deus, que vergonha disso. Que vergonha de olhar para esse homem e ver que um cara nunca se lamentou. Eu não sei se ele ficou ansioso. Ele pode ter ficado ansioso. Ele pode ter ficado chateado, triste, pode ter chorado. Pode, isso pode acontecer. Mas a Bíblia ela não enfatiza o sofrimento de José. A Bíblia não fica enfatizando, a palavra de Deus não fica lá, ai, José é um coitadinho, foi injustiçadinho, tararau, ai, o gatilho, ai, o cara deu um gatilho para José. Os jovens sabem o que é isso, né? Ai, coitado dele, né? Nossa, preconceito comigo, que eu sou cristão, não era cristão naquela época, né? Mas preconceito que eu creio no grande eu sou, ai, vou chorar por isso. A Bíblia não fala disso. Ela não fala que José ficou reclamando. Ela não fala que José saiu do foco do Senhor. Porque mesmo sendo injustiçado, ele podia falar, estou sendo injustiçado, está dando tudo errado. Estou aqui, tem essa mulher aí, tem essas coisas aí. Ele podia fazer o que quisesse, ele podia roubar, ele podia adulterar com aquela mulher. Ah, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Eu sou solteiro. É isso que a gente ouve nos dias de hoje, a normalização dessas coisas nos dias de hoje. Mas José, ele não se normalizava pela grande maioria, ele ia contra tudo aquilo. Ele tinha um propósito de Deus na vida dele e ele entendia esse propósito. Ele tinha recebido um sonho lá atrás. E nem sempre tudo vai dar certo, tudo vai caminhar em uma linha reta. Muitas vezes os seus projetos começam, aí parece que na hora que vai, freia. Aí você vai de novo, vai, freia. O empreendedor sabe muito bem disso, porque nada é assim. Um negócio não prospera da noite para o dia, é difícil, tem que caminhar. Mas só que você precisa entender que existe um projeto de Deus na sua vida, nas nossas vidas, e que nós temos que estar atentos ao mover do Senhor. E mesmo que aconteça qualquer situação, qualquer dificuldade, eu não posso tirar meu olho do alvo, do foco. José nunca perdeu o foco do Senhor. Ele sempre estava, então é para eu não vou mais tocar no louvor? O pastor me tirou do louvor? Então eu vou arrumar a mesa, vou limpar o chão. Eu tenho experiência com isso e eu comecei a me lembrar, estava contando para o pastor ontem, lá na outra igreja eu não tocava ainda. Eu já sabia tocar, mas não me colocavam para tocar. Sabe o que eu fazia? Eu montava o instrumento. Eu falava para o cara da guitarra, não, pode deixar aí, pode deixar que eu vou montar para você. Vou passar o som. Baixo, bateria, a gente montava tudo. Palco, a gente fazendo uma quadra de futebol na época. Era um tempo muito bom. Todo domingo, 3 da tarde, a gente ia montar a igreja, montar cadeira, montar som, tudo numa quadra de futebol. Vocês imaginam? Né? Nem reclamo agora hoje de chegar cedo para montar a gravação, que hoje é tranquilo. Carregava umas caixas enormes, e eu ia montar, e eu começava a montar as coisas. Falava para o pessoal, não, pode ir tomar banho, deixa que eu monto, vocês chegarem vai estar tudo pronto. Os músicos só chegavam para tocar. E meu ministério, meu chamado era o quê? Eu sempre quis tocar guitarra ali. Nunca quis pregar, nunca quis cantar, mas eu queria tocar. E eu não estava tocando, eu estava na mesa de som, mas eu fazia com o mesmo gosto que eu faço para tocar. Eu gosto de mexer na gravação, eu gosto disso. Por quê? Porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. É prosperar onde eu estiver, é fazer o que tiver para ser feito para que a presença do Senhor seja manifesta na vida da igreja. Você imagina se a gente não tivesse se interessado por gravação, quem ia gravar, quem ia transmitir o culto? O Senhor quer usar a sua vida onde você estiver, Ele quer fazer você prosperar, mesmo que você não esteja como o governador do todo o Egito, mas só como um líderzinho ali da prisão. Deus quer fazer você prosperar. Porque foi através disso que o Senhor preparou o seu propósito, o seu filho, e deu a direção. São passos, são ciclos que nós temos que passar. Amém? Segundo, José não se soberbece e entende o seu propósito para Deus na sua vida. Né? Muita gente prega, e eu acho que até eu já falei, ele era meio metido, né? Contava os sonhos e tal. E às vezes não, às vezes ele contava os sonhos somente, porque ele teve aquele sonho, né? Talvez ele era muito bobinho, não entendia ainda o propósito de Deus. Mas ele nunca se ensoberbeceu. Ele respeitou o seu Senhor. Ele respeitou o faraó. Ele respeitou todos os outros. Ele nunca se achou porque ele era o governador de tudo. Eu sou um ungidão,
o que Deus mostra e o que Deus coloca como líder. Nunca vi esse espírito sobre José. E uma coisa também, eu já falei, mas eu anotei aqui, José não ficou pedindo favores para ninguém, requerendo a sua razão. Ele nunca quis ter razão. Ai, mas puxa, fui injustiçado. Não, eu estou certo. Simplesmente, principalmente porque naquela época ele era um escravo, o que ele ia falar? Ele também não tinha muita voz. E nos dias de hoje a gente acha que a gente tem muita voz, que a gente pode falar, que a gente tem que debater tudo. Nos dias de hoje, as redes sociais deram um poder para as pessoas de falar de tudo, de debater tudo, eu tenho que dar minha opinião. Nossa, você vê uma coisa passando na sua timeline, não, eu tenho que dar minha opinião. Eu sofro disso, irmãos. Eu assumo. É difícil, algumas coisas passam, mas não precisa. Não precisa, ele não precisava ter razão. Ele mostrava com a sua vida. Outra coisa que eu acho interessante, e eu comentava com o pastor, é que José ele tinha um jeito empreendedor de fazer as coisas. Vocês acham que alguém ia ver alguma coisa em José se ele não fizesse nada? Vocês acham assim que o Espírito de Deus desceu nele, e aí a pessoa via e falava, olha, esse cara pode ser o líder da minha casa. Vocês acham isso? Vocês acham mesmo? Estão aí? Estão acordados? Sim ou não? Quem aí já viu um funcionário que faz as coisas, que é proativo, que não precisa pedir, ele está fazendo, ele pega a vassoura, ele vai fazer aquilo que nem é a função dele, ele se interessa, ele dá ideia. O que acontece com esse funcionário? Ele vai crescer muito rápido. Ele vai ser colocado para liderar muito rápido. Muitas vezes as pessoas reclamam, falam assim, nossa, principalmente quem tem empresa, sabe? Fala assim, puxa, como é difícil arrumar mão de obra boa, né? Como é difícil arrumar um técnico bom, um vendedor bom. Porque os caras que são bons mesmo, eles já deixam de ser vendedor, já deixam de ser técnico, já vão virar supervisor. É difícil mesmo encontrar. Porque ele vai crescer, ele vai prosperar quando ele é esperto. E José com certeza não ficou parado. Trazendo para os dias de hoje, vocês acham que José, ele ia chegar no trabalho dele e só fazer o que manda, nossa, deu meu horário, vou embora, né? Tá tranquilo. Ele ia chegar na igreja, ele ia sentar no banco e ouvir a palavra, me alimentei, tá bom para a semana, tchau, até domingo. Porque muitas vezes eu fiz isso, eu confesso. Muitas vezes eu ficava um tempo sem ir na igreja, eu falava, acho que eu vou lá na igreja para dar uma liberada assim. Eu não sei eu não sei o que eu pensava, mas era o Espírito Santo já me incomodando, mas eu achava que só eu ir na igreja, ouvir um pouco da Bíblia, nem entendia nada, e eu saía de lá, nossa, leve, tal. Semana tá de boa. José ele não fazia isso. Ele não simplesmente sentava lá e vivia a vida como deixa a vida me levar. Não, ele era empreendedor. Com certeza aqueles homens viam ele orando, ele lendo. Porque como eles iam reconhecer a presença do Senhor na vida dele? Pelo testemunho de vida, pelo jeito, pela forma com que ele lidava com as situações. E a nossa forma como lida com as situações, será que nós estamos mostrando Deus em nós, pela forma como nós lidamos com as situações da nossa vida, mesmo preso? Porque assim, uma coisa que minha mãe falava sempre para mim, assim, ela falava assim, as pessoas não mudam por causa de um ambiente. E muitas vezes a gente pensa, quando eu casar as coisas vão ser diferentes. Não vai, desculpa. Não é? Quando eu tiver uma empresa melhor eu vou ser mais proativo. Não vai. Geralmente, pode até acontecer que se te dê um ânimo, mas quando você não tem uma decisão, agora, no depois não vai acontecer. Se ele não fosse assim na prisão, se ele não fosse assim como escravo, ele não ia ser como um governador. E é assim que são as coisas. Deus nos faz prosperar onde você estiver, onde eu estiver. Mesmo que passando por dificuldades, o Senhor nos faz prosperar. E como o pastor pregou domingo passado, ele ainda vai ali e toma conta dos seus filhos e protege de situações. Não é verdade? Quantas vezes nós vimos o mover de Deus nos protegendo? Essa é uma das principais características
que eu pensei e falei, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso não me desfocar da Tua presença. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos o nosso ajudador. Eu acredito que é muito mais tranquilo do que na época de José. Nós somos servos do Senhor. Nós vivemos num país muito bom. Nós vivemos num país onde nós temos liberdade, onde nós podemos comprar as coisas, podemos trabalhar, podemos desenvolver. E muitas vezes nós caímos nessas ansiedades do nosso tempo. Eu estava conversando com a irmã hoje cedo, falando, muitas vezes a gente coloca muita dificuldade na nossa história, e aí a gente vai olhar a história de outra pessoa e fala, cara, eu vivi muito bem, olha a história dessa pessoa, olha o que ela passou, é muito pior do que eu poderia suportar. E José nunca reclamou. José nunca reclamou. Ele seguiu, e é importante, uma coisa que o pastor me falou ontem, e que eu não tinha pensado, é que quem conhece a história de Jacó, já sabe, a história de José é totalmente diferente da história de Jacó. Ele não seguiu os passos do seu pai. Ele não tinha obrigação de seguir os passos errados que o seu pai dava. Uma história cheia de mentiras, uma história cheia de marcas do passado, de problemas com o irmão, de problemas na família. E quando eu me converti, eu sempre declarei isso na minha vida, eu falei, na minha história será diferente. Eu sempre falei, eu e a Ana Paula falamos, na nossa história vai ser diferente. A nossa história vai ser diferente do que veio do meu passado. Então a gente sempre orou, a gente sempre quebrou qualquer maldição que vinha do nosso passado para que a gente viva uma nova história no Senhor, amém? E é isso que nós queremos. É onde nós mudamos o foco. Deus tem um propósito para você, acredite nisso, não é papo sabe, de igreja, Deus tem um propósito para você. Só falar isso da boca para fora. Ele realmente tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes eu ouvi isso e, Deus tem propósito para mim. Eu ouvi isso demais, Jesus te ama, sabe essa coisa? Eu pensava isso. E eu comecei a entender que realmente Ele tem. Realmente Ele quer mover nas nossas vidas. Mas a gente precisa querer, a gente precisa abrir o nosso coração para isso. Amém? Eu já falei de uma expressão dos jovens aí, e tem uma outra coisa, que acho que eu mandei para a Ana Paula essa semana, que chama Blue Pill e Red Pill. Não sei se quem já ouviu falar disso? Nossa, só eu que sou jovem aqui. Brincadeira. Essa é uma expressão usada hoje em dia para várias coisas. E eles têm um livro que fala sobre a pílula azul e a pílula vermelha. Mas tem um filme chamado Matrix. Quem conhece Matrix? Um dos melhores filmes que eu já assisti, para mim é um dos preferidos. Vocês lembram quando é um sistema de computador que as pessoas são feitas bateria das máquinas, o mundo é tomado pelas máquinas, né? Bem futurístico. E eles vivem numa Matrix, eles estão dormindo e o computador gera um mundo fictício para eles, e eles não sabem disso. E aí, o mocinho lá que chama Neo, ele é desligado de lá, ele é tirado dessa Matrix, e ele é acordado para a vida do mundo real, que é muito difícil, a guerra contra as máquinas, aquela coisa. E aí, tem um rapaz lá, o Morfeu, que ele entrega 2 pílulas, e fala para ele escolher. Você quer viver nesse mundo de ilusão, nesse mundo do computador, onde você é feliz, né? Você não vai saber nada que está acontecendo e vai viver uma vida normal? Ou você quer viver a verdade? Você quer a pílula vermelha e você quer conhecer a verdade. Você quer conhecer as coisas profundamente e você quer lutar por isso. E aí, isso é usado muito nos dias de hoje, a hora que vocês ouvirem, vocês vão lembrar disso. Ele escolhe a pílula vermelha. E eu acredito que é assim também na casa de Deus. Muitos escolhem ficar com a pílulazinha azul, viver aquela vida ali, Deus está fazendo, né? Tranquilo. Muitas narrativas, muitas frases prontas e coisas. E eu acredito, José, ele não tinha isso na vida dele. Porque tem muita armadilha no nosso tempo. A Bíblia fala que muitos vão
seguir a falsos ídolos, falsos profetas, muitos se esfriarão da fé, e muitas vezes por causa das distrações, muitas vezes por causa de frases prontas, de teologia do coach, aquela coisa bonita, né? De, ai, Deus te ama, você vai viver muito bem, você vai prosperar sempre. Só que entendam, alguns processos são importantes na nossa vida, como foi na vida de José. E ele nunca perdeu isso, porque ele tinha profundidade. A Bíblia fala sobre a profundidade das raízes, não fala? A raiz, aquele que não tem raiz, o que acontece? Aquele que não tem alicerce profundo, o que acontece? Qualquer chuvinha leva. Aquela semente que é lançada na terra ruim, o que vai acontecer? Várias coisas, né? Ou os animais vão comer, ou vão pisar no meio do caminho, ou os espinhos dessa vida vão sufocar. Simplesmente não vai brotar profundo. E o Senhor tem nos chamado para sermos profundos nele. Para sermos profundos na presença, no conhecimento, na renovação do nosso entendimento. E é isso que Ele tem feito em nós. Ele quer fazer muito mais em nós. Amém? Eu queria abrir Efésios 3,13, por favor. Essa eu quero ler com vocês. Nós temos a palavra do Senhor para nos ajudar, amém? Ela é a fonte de tudo que a gente precisa. E qualquer situação que nós estejamos passando, sempre vai ter um direcionamento da palavra do Senhor. Por isso eu te encorajo a conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Não fica só no culto, não fica só nas pregações online ou nas músicas. Porque muitas vezes a gente canta algumas músicas, mas a gente nem entendeu o que aquela música está dizendo. Porque muitas músicas são bíblicas e precisam de um entendimento maior. E você vai cantar totalmente diferente essa Bíblia. E Efésios fala assim, a partir do versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disso me pondo de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus, no qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estarmos enraizados, fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em nós opera. A esse glória na igreja por Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém? E eu queria por último enfatizar esse versículo 20. Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. José não sabia, talvez, qual era o tamanho daquela bênção que ele teria colocado. Talvez, como quando ele foi líder da casa do camarada lá, já até esqueci o nome da Potifar, estava tentando lembrar o nome da mulher, né? De Potifar. Ele falou, poxa, agora eu já estou liderando, né? Já cumpri o propósito. Muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares que nós nem imaginamos. Mas nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos estar com os nossos olhos no alvo do Senhor. Eu queria chamar você para ficar em pé. E se você entendeu essa palavra, e se realmente você quer estar no lugar onde o Senhor te colocou, eu queria que você se entregasse ao Senhor, você orasse agora. Talvez você está passando por dificuldades, assim como alguns de nós, dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos, na sua casa, né?
Talvez você quer fazer algo diferente, mas algo está impedindo ainda, algo está segurando, algo está te prendendo e às vezes você nem sabe o que é. Um desânimo, uma tristeza. Sabe que isso tem uma raiz, isso tem um porquê. Então às vezes nós somos desanimados, nós nem sabemos o porquê, nós precisamos entender. Nós precisamos buscar, puxa, o que está me desanimando? E ir para a palavra do Senhor, ir para a oração, ir para a presença do Senhor. Não perder a intimidade com o Espírito Santo. Esse é um tempo onde o Senhor tem nos chamado para viver intensamente nele, para afundar as nossas raízes no amor do Senhor. Esse é um tempo que o Senhor tem te chamado, é você mesmo, chamado você para se aprofundar no Espírito Santo, para se aprofundar nas coisas do Senhor, para começar a compreender algumas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Num momento de dificuldade, eu posso dizer e declarar: o Senhor vai te fazer prosperar. O Senhor vai te fazer prosperar. Mas você precisa ter a atitude que José tinha. Uma atitude de fé, uma atitude de fidelidade ao Senhor. E muitas propostas podem aparecer na sua frente. Propostas erradas, coisas que o inimigo, o diabo coloca diante de nós. Principalmente nos dias de hoje. Coisas erradas e você sabe, nós sabemos que está errado. E nós temos que ter a responsabilidade de falar: não, isso não. Como posso eu pecar contra o Senhor? Isso não diz respeito a seus relacionamentos, isso não diz respeito a mais ninguém, é só você e Deus. É só eu e Deus, as escolhas são minhas. E o Espírito Santo está aí para ajudar. E eu queria que você orasse e você falasse: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem no meu coração, Espírito Santo. Vem revelar aquilo que tem me tirado da tua presença. Vem revelar, Espírito Santo, trazer à minha memória as situações que me tiraram do foco, as situações que me fizeram murmurar, que me fizeram desacreditar. Tira de mim a incredulidade, em nome de Jesus. Eu não quero viver uma vida superficial, assim como muitos fariseus viviam uma vida de superficialidade, uma vida de religiosidade, faziam só o que estava ali, o que mandava o papel, mas não se ligava nas coisas que o Senhor tem. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem uma medida abundantemente além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. E um dia você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, o que foi isso que o Senhor fez na minha vida? Aleluia, glória a Deus. É muito mais do que eu podia imaginar. Aquilo que eu estou vivendo é muito mais do que aquilo que eu pensava. Aleluia. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que o Senhor tem para essa igreja, para esse corpo, em nome de Jesus. Coisas abundantemente maiores. Abra a sua visão, abra o seu horizonte, deixe o Senhor te mostrar outras coisas. Acredite, creia, isso é a fé, é acreditar em coisas que ainda não vieram e que Ele tem preparado, mas saiba que são maiores do que nós pensamos, maiores do que nós imaginamos. O Senhor tem isso para nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu queria cantar aquela canção, por favor. Pode ir no violão. Mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, aleluia, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada, e nada é melhor que o meu Deus. Só o Senhor. Eu não tenho medo, dispor minhas
minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Aleluia. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça Em todo lugar, não possa o me Senhor tem nos achado. Aleluia. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Nós escolhemos o Senhor. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Oh, não há nada, Não há nada, nada é melhor, não há nada, nada é melhor, não há nada, e nada é melhor que o meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, a vida em nós, Senhor. faz de ossos soldado, Aleluia. faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Declara isso. O Senhor pode fazer em mim, pode fazer em você. Aleluia. Ele pode fazer na sua vida. Aleluia. 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 Queridos, ainda em pé, aproveitando que todos já estão em pé, eu gostaria de pedir isso. Pastor Hildes, venha para cá. Pastora Dani, corra para cá ajudar o seu esposo, por favor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento, queridos. Amém? Eu quero fazer apenas uma oração para a gente encerrar esse momento da gravação. Nós não gravaremos esse momento da ceia, tudo bem? Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque nós entendemos, cremos que todos fomos tocados, conforme essa palavra que foi liberada, tocados para um propósito, não as lutas, as dificuldades, as provas, as situações adversas, ó Deus, que nos sobressaltam, que nos sobrevêm, nada poderá afastar-nos desse projeto eterno do Senhor, ó Deus, de crescermos, de sermos edificados na nossa fé santíssima, a fé que uma vez por todas o Senhor distribuiu aos teus filhos e filhas, Senhor. Graças por isso. Agora prepara o nosso coração para esse momento de ceia, onde celebraremos a presença poderosa do Senhor Jesus em nós, e aquele momento que ansiamos tanto, de estarmos contigo, celebrando definitivamente a grande ceia, Senhor. Que a graça do Senhor repouse sobre a vida desse amado, dessa amada irmã, dessa família que nos assiste, que nos ouve pela internet, através dessa gravação. Que a tua bênção possa prosperá-lo em tudo e que ele possa crescer em nome do Senhor Jesus. Ao terminar, Senhor, ao sairmos daqui,
Ó Deus, que essa bênção mesmo nos fortaleça, que curas do Senhor sejam liberadas, conforme já oramos aqui, Senhor, sejam liberadas sem impedimento nenhum, sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o jovem. Manda, Senhor, libera, ó Deus, transfere, ó Deus, comandos do Senhor de bênçãos sejam liberadas sobre cada casa, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém.